Deus, vamos lá enviar. Vamos pro assuntinho de hoje. Ai, que sono. Liderança. Deixa eu marcar aqui. Seguinte, vamos assuntar sobre liderança e sobre os assuntinhos que vocês mandaram pra mim na caixinha ontem, tá certo? Eu adoro quando vocês mandam historinha pra mim. Então vamos lá. Primeira coisa, né? Primeira coisa. Líder não é animador de torcida. Ser líder não é ser animador de torcida. Hoje em dia o conceito de liderança está muito misturado com empolgação, com euforia. Ê, vamos ser felizes, né? Então o líder, ele é simpático, ele é bacana, ele é gente boa. Cara, isso não existe. Isso não existe. Por quê? Porque o trabalho, ele é uma troca do meu serviço, da minha mão de obra, da minha especialidade por dinheiro. Todo o resto são máscaras para esconder um salário mal pago. Então, festinha, panetone, grupinho, celebração, abracinho, esse líder animador de torcida, esse negócio de seja feliz, tudo isso é para mascarar um salário mal pago. Se você for bem pago, meu amor, você vai lá, faz o seu e vai embora. Agora, se você não é bem pago, aí a empresa fica te dando coisinhas, almocinho, panetone, coisinhas para esconder a insalubridade, ou seja, esconder que você trabalha demais para o que você recebe, tá certo? Então essa máscara motivacional que colocaram nos líderes, nada mais é do que usar o líder como animador de torcida para que a torcida não se rebele contra a empresa, tá? Então acorda para Jesus que liderança não é animação de torcida, tá? Não estamos no Grêmio da escola, ok? Ok. E aí a menina me mandou aqui, né? Insatisfação salarial, mas não falam pro chefe, poderiam falar sobre as dinâmicas da treta. Insatisfação salarial acontece sempre, porque a ideia é essa, tá certo? A ideia de qualquer empresa é dar lucro e a ideia é pagar você o mínimo necessário para você não ir embora. Mas eles não vão te pagar nada a mais do que o necessário para você não ir embora, ok? E quando você trabalha muito tempo numa empresa, você consegue entender que ela poderia te pagar mais. E aí você começa a ficar chateadinho. Só que o capitalismo é isso, gente. O capital é isso, tá? Se você não entendeu a tarefa do capital, você volta para a aula de sociologia, você volta lá para a quinta série para entender o sistema, tá? Mas o sistema é esse, é o quanto eu preciso te pagar para você não ir embora. Não é o que é justo, não é o que você vale, não é o quanto você gera, nada disso. É só o que é preciso para você ficar ali, tá? E se para você ficar ali eu for te dar um panetone no final do ano, for dar uma festinha, uns abraços, beleza, ok? Então, estão tudo máscaras, ok? Uma menina mandou pra mim assim, eu era grosseira no trabalho, as pessoas agiam como se eu fosse à casa delas pedir demissão. Aqui tem várias camadas. Quando ela diz assim, eu era a grosseira. Ou seja, tem literalidade da linguagem. É aquela pessoa que fala tudo muito literal, que não sabe passar manteiga nas palavras na hora da convivência. As pessoas agiam como se fosse a casa delas. E o que é que tu tem a ver com isso? O que é que tu tem a ver com isso? Entende? Quando eu tenho uma pessoa com muita literalidade, a pessoa que é muito literal, ela tem baixa flexibilidade. Logo, ela vai ter dificuldade de conviver, tá? Isso são características autísticas. Isso não quer dizer que a pessoa é autista. Não quer dizer que a pessoa possui, né, está dentro do espectro. Quer dizer que ela tem algumas características, beleza? Então, quando ela é muito literal, ela tanto escuta e se ofende muito rápido, como ela é muito grosseira no falar. E ela tem esse senso de justiça muito forte. Porque se ela é literal na linguagem, ela é literal em tudo. Então, ela não tem flexibilidade. E aí, qualquer margem que ela vê as pessoas falando, o famoso jeitinho, quando as pessoas começam a dar jeitinho, ela enlouquece. Ela surta. E aí, ela diz, eu pedi demissão. Porque eu não tenho habilidade de lidar, de me frustrar com esse ambiente, tá? O que acontece? Eu peço demissão... E no outro trabalho eu vou ter o mesmo problema, porque se eu não souber os meus níveis de flexibilidade, se eu não conhecer os meus modelos de frustração,
se eu não conhecer os meus acordos e os meus níveis, o meu tempo de organizar, quanto tempo eu demoro quando eu me frustro, quanto tempo eu demoro para me organizar, quanto tempo eu preciso, qual é a situação que arranca a minha ferida, né? Qual é o meu ponto de vulnerabilidade. Se eu não conhecer esses lugares, essas estruturas, eu só mudo o problema de lugar. Eu só mudo a geografia, mas eu vou trabalhar aqui. Sabe aquele povo que a cada 2, 3 anos, no máximo, trabalha, troca de trabalho? É esse. Ele não conhece os próprios mecanismos, então quando bate no mecanismo dele, ele pula para outro lugar, ele pula para outro lugar, ele pula para outro lugar, porque ele não sabe se organizar, tá? E a gente não foi ensinado na escola, em lugar nenhum, nem na faculdade, a conhecer esses pontos, tá? Então eu vou ter pontos sensíveis, você vai ter pontos sensíveis, eu vou ter limite de negociação, você vai ter limite de negociação, eu vou ter alguns lugares que eu vou ter dificuldade de me comunicar, você também. E a gente não tem treinamento para isso, tá? Para eu entender, para eu poder me adaptar. Porque tudo na vida é adaptação, tá? Quem te aceita do jeito que você é, com a sua essência, com seus valores, é a tua família, tá? Só. Saiu de casa é negociação. Saiu de casa, você vai aprender a negociar em qualquer ambiente. Principalmente no ambiente que te paga. Porque o ambiente que te paga, ele exige. Quanto mais você recebe, mais você é exigido, mais você tem que ter a habilidade de negociar. Por isso que a gente está falando de liderança. Porque o líder, ele não é o mais inteligente, ele não é o mais capacitado. Ele é simplesmente a pessoa que tem mais estômago para suportar as negociações. Ele é simplesmente a pessoa que tem mais flexibilidade para lidar com a loucura do grupo. Porque cada um é de um jeito. E ele tem a habilidade de lidar com as diferenças do grupo e administrar essa galera. Então, o líder, o papel principal dele e o requisito da eleição dele é estômago. É estômago e habilidade. Estômago e habilidade. Estômago e habilidade. Não adianta eu ter um líder PhD, com MBA, com não sei o que, com não sei o que, com não sei o que tem baixa flexibilidade. Ele vai ter uma briga por dia. Ele vai ter uma briga por dia, porque quem não for igual a ele, ele vira bicho. Ele vira o Satanás, entendeu? Ok? Então manda aí um assuntinho, que eu gosto quando vocês mandam um assuntinho. E aí a menina mandou pra mim aqui. Eu reparei que desabafavam comigo porque eu levo pros chefes. Parei com isso, cada um que se vire. Ô, mulher bichinha, ela era o pombo correio, é? Ô, criança. Geralmente, sempre toda empresa tem um, né? Que é aquele que escuta todo mundo, compra a briga de todo mundo, termina demitido. Termina demitido porque ele vira pombo correio na empresa, né? E aí a firma não anda. Não anda, não anda, não anda, não anda. E aí mais uma vez eu viro injustiçado. Mais uma vez eu vou lá reclamar e ficar injustiçado e etc, etc, etc. Ok? Mandem um assuntinho. Eu gosto quando vocês mandam um assuntinho que vocês gostam. É do barulho, é da confusão, tá? Vocês viram que eu coloquei 2 casos de literalidade da linguagem no meu stories. Eu coloquei o negócio do carimbo e coloquei o negócio da nuvem. Gente, isso é um problema comum que acontece todo dia. Todos os dias. Por quê? Porque eu acho que o outro entende do jeito que eu entendo. Eu acho que ele tem a mesma experiência que eu tenho para lidar com aquilo que eu estou dizendo. Não tem. Não tem. Então, orientar, solicitar, são tarefas muito difíceis. Porque cada um tem um jeito. Então, quando eu peço para o estagiário colocar as coisas na nuvem, que nuvem? Eu disse qual era a nuvem. Eu disse que era a nuvem do computador, eu disse que era a nuvem do iCloud. Eu dei os passos dessa tarefa. Você vai pegar tantos arquivos, esse. E aí vem toda a questão. Lembra que eu já falei que os treinamentos precisam ser revistos, tá? Para as adaptações. Então, não tem estrutura esse pedido. Se não tem estrutura esse pedido, vai dar errado. Então, a outra pediu lá o carimbo, né? A gente vê muito isso em bolo, né? Em bolo de aniversário que a pessoa pede por WhatsApp, né? A pequena seria, né? A gente vê muito essas imagens na internet em formato de meme. Que a outra pediu o carimbo e disse, então você tira, então, ao invés de, ela usa a palavra ao invés de, né? Ao invés de boa tarde, você coloca
professora fulana, tá? Mas ela não deu a execução. Ela não sinalizou. E aí vem a história, tem uma coisa chamada espelhamento e criação de imagem. Nem todo mundo possui espelhamento e criação de imagem. Essa semana eu fiz uma live que a menina disse que tinha um produto muito bacana e eu não entendi o que era. Ela disse assim, imagina, tá. Não são todas as pessoas que possuem a habilidade de criar imagens a partir do texto ou da descrição, ok? Existem pessoas que não vão ter a mesma habilidade de o que você me disse eu criar a imagem, ok? Então, quando você diz imagina não sei o quê, você está pensando na sua cabeça que todas as pessoas têm essa habilidade, não tem, tá? E aí, ou eu vou montar uma explicação que funciona para todo mundo, ou eu vou estar toda hora tendo raiva. Então, essa moça do carimbo, ela disse assim, ao invés de nananana, você faz nananana. Ou seja, ela criou uma estrutura de adaptação e de troca, mas ela não disse o que troca pelo que. Ela não usou os verbos retirar e colocar. Ela colocou ao invés de. Ao invés de cabe muita interpretação. Muita interpretação. Dependendo de quem está te atendendo. Tá certo? E aí eu preciso de uma linguagem e de uma estrutura de ordem mais sequencial. Então, se eu quero que tire isso, coloque aquilo, eu digo, ó, aqui está o elemento. Eu quero que você retire esse pedaço. Depois que você retirar esse pedaço, ok? Tem a temporalidade. Depois que você retirar, você vai colocar nesse espaço que ficou vazio a letra papapá. Acabou. Isso é uma orientação. Não houve essa orientação, vai dar problema de comunicação. Beleza? Vai dar muito problema de comunicação. Por quê? Porque eu dependo da interpretação. Ah, Leiliane, o áudio é mais fácil? Não. O áudio dá menos interpretação? Não. Voltando para o que eu disse no começo. Nem todo mundo tem a habilidade de criar na cabeça uma imagem a partir de uma descrição, tá? Tem aquelas pessoas que são super imaginativas, tem aquelas pessoas que são mais restritas, tá? Tem aquelas pessoas que tiveram acesso a muitas imagens, a muita coisa. Tem um trabalho na universidade, eu vou procurar, da professora, a minha professora do mestrado, ela fez um trabalho que a gente monta as imagens de acordo com aquilo que a gente teve acesso, certo? Então, ela leva palavras, né, para lugares, para as crianças desenharem o que elas imaginam a partir daquela imagem. Então, ela diz assim, bailarina. Aí as crianças desenham um quadrado, desenham um prato, desenham um vaso. Ela diz escorredor. E aí a criança desenha uma pedra. Porque se ela não teve acesso à associação daquelas imagens, ela não consegue juntar, ela não consegue acoplar, certo? Então, por isso que a descrição na informação é super importante. E lembrando que nem todo mundo... Tem muita coisa na internet que vocês vão poder ver. Por exemplo, o Pablo Vittar tá num programa fazendo comida, aí o cara diz, aí você bate com foyer, aí ele faz. O que é foyer? Eu nunca tive um foyer na minha casa, não tenho obrigação de saber o que é, tá? Então, níveis de contato, níveis de associação, tá? E aí, se você for, vou te dar um exemplo agora. Vai na Shein, na loja, nessas lojinhas de China, e procura uma coisa que você não sabe o nome. Uma coisa que você... Por exemplo, eu fui comprar umas rodinhas que coloca embaixo da máquina de café para colocar a máquina de café para frente e para trás, certo? Como é o nome desse produto? Como é o nome desse produto? Suporte para máquina de café? Não é. É outra coisa. Jogo de rodas para máquina de café? Aí ele vai e joga no jogo de rodas do carro. Tem um de geladeira? Pé de geladeira, né? Aí você coloca lá, pé de máquina de café? Também não tem, né? E aí você fica procurando. Por quê? Não, o computador, ele tem menos adaptação ainda que a gente. Ele é super literal, né? E aí eu fiquei lá procurando, até o infeliz
do site, entender o que eu queria para poder me dar a imagem, né? Para poder me fazer a solicitação. Então, isso vai acontecer sempre, tá? Sempre. A gente, quando começa o conflito da comunicação nas empresas, já começou, né? Estamos aqui assuntando. Seguinte, eu acho que amanhã a gente podia fazer um esquenta. Bora fazer um esquenta? Tretas de trabalho, dificuldades de comunicação. Só que amanhã eu tenho que defender minha tese, mulher. Ou uma hora eu fico doida. Ou a pessoa, para estudar, a pessoa vai ficando doida, viu? Tô aqui, ó, revisando meu TCC, que amanhã eu tenho que defender a tese. Amanhã eu vou defender, acho que a minha apresentação é às 11 da manhã. Então, dá pra gente fazer um esquenta mais ou menos 1 hora da tarde. 1, 2 horas ou até mais tarde. Bora organizar? A gente faz um esquenta, porque semana que vem eu vou fazer o comunicação comercial e profissional. Ontem eu tava aqui gravando, fiz as anotações, justamente com esses detalhes. Por isso que eu gosto quando vocês mandam os casos pra mim, porque no caso a gente consegue identificar qual é o erro de comunicação, qual é a dificuldade. E aí... Pois é isso que eu quero fazer amanhã, o esquenta. Porque comércio, negócio, business, orientação, em tudo que mexe com dinheiro e pessoas adultas, tá mais ou menos no mesmo pacote, claro que em segmentos diferentes. Mas tá mais ou menos no mesmo pacote, certo? Bora fazer um esquenta amanhã? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou só ver aqui o horário. Se eu consigo, 1 da tarde, vai ser 5 da tarde pra mim aqui... Só que eu tô com medo de ficar muito próximo da apresentação, entendeu? Tô com medo vai que alguém atrasa, alguém que vem antes de mim atrasa, e aí... né? Então, vou ver, pode ser tipo 4 da tarde de sábado é ruim pra gente fazer um esquenta. Porque aí pra mim vão ser 8 da noite, né? Mas a gente sobrevive. Eu acho mais seguro, porque amanhã eu tenho que apresentar meu lindo TCC. Bora cuidar da vida? Pode ser. E aí, o que é que eu preciso? Que vocês venham amanhã com a história pronta para contar. Eu quero a história, eu quero a confusão, a treta. O que aconteceu, quem disse o quê. Que é pra gente começar a mapear essas comunicações, entender onde é que eu falo, onde é que eu não falo, entender o que é que falta, o que é que não falta. Porque, volta, a gente não aprendeu essa comunicação. A gente não aprendeu. E continua sem aprender. Segue a vida, segue o bairro, ok? Vou-me embora, vou terminar aqui meus slides para apresentação. Aí eu vou jogar o quê? Vou fazer um link? Aonde? 1 hora dessa. Que eu tenho já que trabalhar. Tanto babado para contar para vocês, mas eu vou contar babado amanhã. Vai para não gastar meu réu primário na internet, né? Pra vocês dizem, Leiliane, você é autônoma. Gente, eu trabalho, eu sou funcionária. Eu amo aquele lugar, porque é o maior laboratório que eu tenho. Gente, amo ver as formiguinhas se movimentando, assim, se perdendo, falando besteira. Aí ontem uma menina falou assim pra mim, Leiliane, você é muito calma. Eu digo, você não me conhece. É que eu não gasto a minha raiva onde eu não sou paga pra isso. Só gasto a minha raiva. Se ela for me dar lucro. Se ela não for me dar lucro, eu vou gastar a minha raiva pra quê? Ficar com ruga pra depois pagar o botox? De jeito nenhum. Ó a autodeclaração. Vou faltar o treino de tênis pra ir pro esquenta. Que sacrifício cruel. Eu vejo você faz parte. Vai dar certo. Eu vou organizar aqui, aí eu marco nos stories. Mas eu vou primeiro ali ver com meu marido como é que tá amanhã à noite. Beleza? Aí a gente faz um esquenta, faz uma zoada. Eu gosto da confusão, viu? Se não for com confusão, nem venha. Cheiro, vambora.